Olá, pessoal, eu sou Jonathan Aguiar e tá no ar o Sextou! Eu já estou aqui caindo aqui na gargalhada, porque eu tenho certeza que boa parte de vocês associaram o seguinte: cadê o sextou? Cadê o sextou? O sextou está aqui, gente. Olha, para quem nos assiste nesse momento, uma boa noite. Para quem assistirá depois, em qualquer momento do dia, uma boa tarde, um bom dia. Sejam todos e todas e todes bem-vindo, pois o papo de hoje é super, 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 super interessante. Estamos aí no setembro, mês de setembro, setembro amarelo, conhecido como o mês da prevenção do suicídio. Mas por que será no mês de setembro e o restante do ano não se fala sobre prevenção? Será? Será? Olha, se vocês querem saber um pouco mais a respeito desse tema e sobre todos esses aspectos de se pensar essa prevenção, olha, nosso papo de hoje, a nossa conversa está para lá de especial. E para esquentar esse sextou dessa sexta-feira e responder essas e outras questões, temos como convidadas, isso mesmo, são duas convidadas. A primeira é Daniele Galvão Farias. Deixa eu já colocar a Daniele aqui na tela. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, Jonathan. Obrigada, Cláudia. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. É um prazer todo nosso. Seja bem-vinda ao Sextou. Obrigada. Daniele, ela é bióloga, neurobióloga, Master Internacional em Neuropsicologia Clínica e acadêmica em Psicologia. E para não ficar a Daniele sozinha, juntamente aqui com o Jonathan, nesse Sextou, eu convido também Grace Falcão. Seja bem-vinda, Grace. Olá, Jonathan. Boa noite, Daniele. Prazer estar aqui com vocês. Grace é neuropsicóloga, psicopedagoga e educadora parental. Olha, o Sextou de hoje tá bombando em todas as casas, em todos os lares. E aí eu aproveito e aviso a você que está nos assistindo nesse momento. Se você tem alguma dúvida, algo que você queira perguntar às nossas convidadas de hoje, aproveite aí o chat e comece a fazer seus comentários, tecer perguntas, até porque esse é o espaço para aprender, é o espaço a aprender do Sextou desta terça-feira. E para esquentar essa nossa conversa, junto com as especialistas sobre esse assunto, sobre saúde emocional, pois abordar o assunto do suicídio, depressão, é necessário no momento que a gente vem enfrentando aqui no Brasil e em vários momentos da nossa vida. Desse modo, pergunto a Daniele Galvão, que é Master Internacional em Neuropsicologia Clínica, como enfrentar, Daniele, essa questão e como falar sobre saúde emocional? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o espaço familiar é um local onde a gente constrói os nossos primeiros vínculos, né? E esses primeiros vínculos, a maneira como eles são construídos, eles vão ser determinantes aí para a construção da segurança, da autoconfiança desse sujeito. É normal que as crianças, ao longo do desenvolvimento, elas enfrentem algumas situações de instabilidade emocional, porque a cada fase do desenvolvimento envolve uma coisa que a gente chama de adaptação, né? E enquanto essa criança ela está nesse processo de adaptação, ela vai passar por algumas instabilidades. E aí é que entra o papel da família, né, como um fator preponderante para que essa criança construa essa segurança e essa autoconfiança. É a primeira coisa. Falar de educação emocional em casa não é falar no sentido de discurso, mas é no sentido de você oportunizar um espaço para que essa criança seja ouvida nas suas angústias, né? Oportunizar um espaço onde essa criança ela seja colocada em evidência ali, né? Colocando todas as frustrações e as tristezas que ela vivencia. Porque a insegurança, gente, ela se constrói nos pequenos detalhes, entende? Nos pequenos detalhes, quando a criança, por exemplo, chora e a pessoa fala para ela, engole choro.
Ou seja, você não tem o direito de chorar, né? É quando ela tem um sonho ruim e ela corre para o abrigo do abraço dos pais e os pais falam para ela assim: para de palhaçada, volta para a cama e vai dormir, foi só um sonho, né? É quando você descredibiliza que essa criança ela tem emoções que ela vai sentir. E os adultos precisam entender que o tamanho do nosso problema tem o mesmo tamanho da nossa idade, né? Então, é nesse abraço mesmo. Falar de saúde emocional em casa é isso aí. É no abraço, sabe? É no segurar a mão e falar assim, tá com medo? Eu tô contigo, vamos enfrentar juntos esse medo, né? Porque é nesse espaço aí que se constrói, que se fortalece o vínculo e se constrói também as bases que vão sustentar esse sujeito para toda uma vida. Interessante, Daniele, quando você traz toda essa questão do abraço, do acolhimento, e aí eu começo a pensar o quanto que precisamos discutir isso com as famílias. E, ao mesmo tempo, cria-se também determinados estigmas, sabe? Determinados mitos, verdades em relação a essa educação emocional, sobretudo também quando a gente começa a falar sobre depressão. E aí eu aproveito e já começo a convidar também a nossa querida Grace Falcão para participar desse papo, dessa conversa que a gente vai conectando ideias e problematizando e pensando o que é essa educação emocional e como pensar e quebrar esses estigmas. É isso mesmo, Grace? É isso mesmo. Olha, sua fala, Daniela, é perfeita. Na verdade, né, pegando o que você disse, as pessoas elas não respeitam os sentimentos das crianças, né? Elas não validam os sentimentos das crianças, né? É isso mesmo, é só criança, não entende das coisas. Só que hoje, né, o desafio de educar uma criança é enorme, porque elas sim, elas são inteligentes, elas são perspicazes, elas observam o ambiente. Então, elas precisam se sentir pertencentes. Então, se elas não se sentem parte, né, da unidade familiar, elas não vão se sentir parte de uma unidade social. Tá? Então, aonde se constrói isso? É no seio familiar. Então, é extremamente importante esse acolhimento. Por quê? Quando essas bases, né, familiares, elas não têm uma estrutura, né, que dê um suporte, né, para que a criança possa se tornar um adulto saudável lá na frente, o que vai acontecer? Vai vir a depressão. Né? Porque ela vai crescer e construir na mente dela uma série de pensamentos em que ela não vai acreditar nela mesma, onde ela não se sente importante para nada. E aí, sim, tem que uma desesperança. Ela não consegue vislumbrar a vida aí para fora, né? Ou que ela é capaz de fazer alguma coisa, ou que ela possa construir alguma coisa. E as redes sociais hoje atrapalham e muito nesse aspecto, né? Porque a vizinha, né? O amigo, todo mundo tem uma vida melhor do que a minha. Se eu não tenho uma base familiar boa, isso se fortalece mais ainda. E esse tabu que você falou, Jonathan, se de fato, né, as pessoas não falam de seus sentimentos, elas não falam daquilo que elas estão sentindo primeiro, porque muitas pessoas não têm nem paciência para ouvir o que você tem a dizer, certo? Então, é muito importante que a gente diga sim, que a gente pergunte, né? Quando a gente percebe que uma criança, um adolescente, e veja, gente, aí estatisticamente falando, de 15 a 24 anos, é a segunda causa mortes maior no mundo. Ou seja, crianças, né? Com 15 anos, elas não têm esperança de uma vida, né, toda pela frente. Então, é muito triste essa realidade. Então, a gente precisa, sim, falar disso. A gente precisa, isso em todos os meios, em casa, com os amigos, na escola, principalmente. Eu costumo dizer que, coitados professores, eles já têm tantas atribuições, mas eles ainda têm essa, porque muitas vezes eles conseguem expressar muito mais o que eles estão sentindo dentro de uma sala de aula, onde eles sentem vontade,
E o professor, muitas vezes, é essa ponte, né, para poder ajudar, né, ou encaminhar, né, para que alguém possa ajudar, de fato, essas crianças. Então, falar de suicídio é um tabu, porque a gente acha que, falando de suicídio, vai induzir a pessoa a cometer suicídio. E já está provado que, muito pelo contrário, isso é um maior mito. Quando você fala dos seus sentimentos, você alivia a panela de pressão, né? Eu falo que isso aqui é uma panela de pressão. Você alivia os sentimentos, você divide, alguém está ali para te ouvir e até mesmo para te dar uma ideia diferente, porque, na realidade, as pessoas não querem acabar com a própria vida. O que elas querem é acabar com a dor que elas estão sentindo, elas não estão vendo saída. Então, o que elas querem é configurar, né, essas ideias que elas têm, e é claro que elas precisam de apoio para isso. Então, é por aí. Essa dor é por aí mesmo, Grace. Eu fico muito feliz nesse espaço, no Espaço Aprender, no Sextou de hoje, trazer essas dimensões. Quando eu começo a provocar vocês duas sobre os mitos, as verdades, os estigmas, eu sei que o nosso papo aqui tem batido muito na mesma tecla, na questão da depressão, na questão do próprio suicídio, mas eu sei que no Espaço Aprender, muitas pessoas estão acessando nesse momento, e aí talvez venha aquela dúvida: o que é depressão? Eu acho que é uma questão para a gente pensar, e eu gostaria de ouvir vocês. E aí, para poder ouvir um pouco mais, até entender o que é estar, né, nesse estado depressivo, eu jogo a bola novamente até para a própria Grace. Grace, o que é depressão? Olha, gente, a depressão, ela é uma desconexão, eu costumo dizer, com ela mesma, sabe? Ela não encontra mais sentido, propósito, nada tem graça, tudo tá preto e branco, até naquelas coisas que ela mais gostava de fazer, ela não tem mais apreço por aquilo, tá? É uma descredibilidade com a vida, uma desesperança, tá? Ou seja, nada faz sentido. E o que norteia a nossa vida? É o sentido de vida, né? A gente acordar todos os dias de manhã e saber que eu tenho um monte de coisas para fazer, que eu vou contribuir para alguém ou para algo, né? Então, quando a pessoa está nesse estado, ela vai... isso começa muito pela descrença nela mesma, muitas vezes, ou por uma decepção muito grande, uma fragilidade na personalidade também. Então, existem vários fatores, né? A depressão não começa só por um ponto, né? Ela começa pelas bases familiares, né? Se ela teve uma boa base familiar, ela consegue passar por uma depressão de uma maneira mais tranquila, porque nós todos, gente, vai passar por um período de depressão em algum momento da vida. Tá? Se você não teve, se prepare que você vai ter ainda. Ou por perda de alguém, ou por perda de um emprego, enfim, por alguma incapacidade, nós vamos passar por um período muito triste por um tempo. Tá? Então, é uma desesperança por um período que costuma se prolongar um pouco. E aí, é claro, né, se isso está passando, né, ela pode se cronificar, ela ficar mais séria. E aí, sim, uma depressão crônica, ela pode levar ao suicídio, tá? Então, seria, Daniele, em resumo, isso. Daniele, você gostaria de complementar? Bom, eu acho que do ponto de vista psicossocial, né, a Grace foi perfeita na fala dela. É isso mesmo, né? O que eu poderia complementar nisso daí é dentro dos aspectos biológicos, né? Por que o sujeito chega a esse ponto? Né? Como que ocorre esse mecanismo neurobiologicamente falando? Entende? Eu acho que complementaria essa visão psicossocial, tá? Então, na verdade, partindo do ponto que a Grace colocou, né, sobre esse sujeito estar constantemente num estado depressivo, num estado de estresse, sendo submetido a diversos eventos estressantes, né? Porque uma coisa é a gente, de vez em quando, estar submetido a eventos estressantes, e aí o nosso organismo ele se mobiliza, né, e se readapta para dar conta e voltar ao seu estado normal. E outra coisa é você estar constantemente submetido a esses estados de estresse. E aí o que acontece? Muita gente fala na neuroquímica, né? Ah, porque baixa a serotonina, porque baixa a dopamina, porque baixa a noradrenalina, mas não é tão simples assim, tá? Não é o que os estudos mais recentes apontam, tá? Estudos em neuropsicologia e neurobiologia apontam. O que eles apontam é que esses neurotransmissores, eles têm correlação
com o estado depressivo, mas eles não são a causa da depressão. E eu vou explicar para vocês, tentar sucintamente explicar o que acontece. Então, esse sujeito ele fica sendo submetido a eventos estressantes constantemente. A gente tem um hormônio chamado cortisol, que ele é liberado em situações de estresse. E o que foi descoberto? Que o cortisol, ele mata neurônio, tá? Então, o cortisol, ele é um hormônio do estresse e ele gera morte neuronal. Muito bem. O que acontece, então, aí? Esse cortisol, né, ele vai hiperestimular uma estrutura do sistema límbico chamada amígdala cerebral. E aí, o que acontece com a amígdala cerebral? Ela começa a gerar respostas muito intensas a esse estresse, certo? Então, essa resposta intensa ao estresse, né, vai entrando num ciclo vicioso. Estresse gera mais estresse, que gera mais estresse, que gera mais estresse. Além disso, a presença do cortisol também gera lesões em outras áreas do cérebro, como o hipocampo e o córtex pré-frontal. Não só isso, eu estou destacando, tá, os principais eventos neurobiológicos aí dentro de uma complexidade orgânica, tá? Existe uma cascata de funções que são alteradas aí, certo? Inclusive endócrinas, mas eu estou pegando só uma parte mais importante, assim, que eu estou destacando, certo? E aí, o hipocampo, ele começa a ser lesado por essa presença excessiva de cortisol. E isso gera uma atrofia no hipocampo. E aí é importante a gente lembrar que o hipocampo é a nossa sede de memória, né? E o que acontece com... ele é a sede da memória e é o berço do nascimento de novos neurônios. E aí, esse sujeito que está entrando no estado depressivo, ele começa a sentir essa sensação justamente de estar num local desconhecido, porque ele fica incapaz de produzir novas memórias em função da atrofia do hipocampo. Então, dá para ele essa sensação de ambiente hostil, né, de estar diante do desconhecido, certo? Então, esse estresse, além disso, ele vai alterar a expressão dos genes que produzem uma proteína que são responsáveis pelo nascimento de novos neurônios, que são responsáveis pela plasticidade cerebral, que é a neurotrofina, certo? Então, é a epigenética aí, né, fazendo um link, tá? E explicando esse processo. Gente, essa expressão gênica, né, essa expressão genética, quando ela é alterada, tá, vai impedir o nascimento de novos neurônios. Impedindo o nascimento de novos neurônios, a gente não faz neuroplasticidade. Essas proteínas, elas protegem o cérebro, né? E aí, existe uma relação, tá, mútua entre a neurotrofina e a serotonina. Então, da mesma maneira que a neurotrofina, ela estimula a produção de serotonina, a presença de serotonina também estimula a produção de mais neurotrofina. E aí a serotonina é aquele neurotransmissor, né, que quando ele está diminuído, ele vai gerar um sujeito um pouco mais impulsivo, né, um sujeito que não tem mais uma sensação de bem-estar, que não é capaz de relaxar, né, de ficar em paz consigo mesmo, tá? E aí, além disso, a gente tem também alteração de outros neurotransmissores, como a noradrenalina, né, que é responsável pela aprendizagem, atenção, concentração, energia, né? A gente tem também a dopamina, que é o hormônio, que é o neurotransmissor da motivação. Por isso que as pessoas com depressão, elas estão desmotivadas, tá? E quando a pessoa tenta suicídio, o interessante é que alguns estudos apontam que há uma elevação no nível de dopamina, ou seja, porque aumenta a motivação, né, de acabar com a dor desse sujeito, certo? Bom, resumindo tudo isso, tá? Tudo isso diminui uma atividade no córtex pré-frontal, né? Isso gera uma insuficiência na comunicação do sistema límbico com o córtex pré-frontal, porque quem vai controlar, né, e vai determinar a intensidade da resposta emocional, né, é o córtex pré-frontal, é ele que vai fazer essa análise, esse julgamento, e ele que vai determinar a intensidade dessa resposta diante a esse estímulo, né? A alteração da plasticidade vai acontecer, e aí, com a diminuição da plasticidade, esse cérebro fica menos adaptável.
Ele não consegue mais dar conta de se adaptar, criar soluções, elaborar soluções diante de novas demandas da vida, certo? E eu estou explicando tudo isso porque para a gente acabar com o mito de que toma um remedinho, toma um antidepressivo, né, vai resolver. Que resolve. Isso descredibiliza o trabalho psicoterápico, entende? E a gente já tem mais do que comprovado. Sim, pode falar, Jonathan. Quer falar? Pode terminar a sua fala. E você tem mais comprovado, finaliza. Já é mais do que comprovada que ele não vai produzir serotonina, senão seria muito simples. Na verdade, o antidepressivo, ele atua de que maneira? Começa a administração, existe um intervalo para resposta a essa medicação. E o que foi observado? Que o tempo de intervalo entre a administração do antidepressivo e a resposta, né, de melhora do paciente, desculpa, é o tempo necessário para quê? Para que esses recaptadores de serotonina impeçam, né, bloqueia a recaptação dessa serotonina, impeça que ela seja recaptada, certo? Ela fica mais disponível, automaticamente a gente tem produção de neurotrofina e automaticamente a gente começa a ter surgimento de novos neurônios, neuroplasticidade. Então, o antidepressivo, ele atua como uma medicação que vai dar ali um tempo realmente para uma resposta de neuroplasticidade. E aí a gente tem a melhora do sujeito. E a psicoterapia, ela se faz necessária no sentido desse sujeito aprender a dar conta das suas demandas e, com o tempo, né, não precisar ficar dependente da medicação. Basicamente é isso. Daniele deu um show aqui hoje no Sextou, trazendo todos esses aspectos biológicos, sabe? E dizendo, olha, não é uma besteira, não é só um medicamento que vai dar certo, sabe? E trazendo todas essas questões para a gente pensar esse organismo, né? Esse sujeito que passa por essas situações. E aí, por pensar nesse sujeito, eu vou jogar a bola agora para a própria Grace, sabe? Porque a gente trouxe muitas dimensões do papel da própria família. E aí, Grace, eu queria te ouvir um pouco mais para pensar também o papel dos educadores, não somente professores, sabe? Dos educadores de um modo geral. Qual é o papel desse educador frente a um diagnóstico, frente a uma situação posta? Olha, extremamente importante, né? Os educadores, eu costumo dizer que eles às vezes têm até mais proximidade, né, com os seus alunos do que até mesmo os pais em casa. Se bem que acho que com a pandemia, né, todo mundo acabou ficando mais conectado, né? Eu acho que essa pandemia veio para justamente unir mais as famílias. Mas os educadores, eles têm um papel de preparar também para a vida, certo? À medida que eles estão construindo ensinamentos, né, eles ajudam, tanto é que muitas vezes o que o professor fala, e quando os pais não concordam, eles ficam com as ideias dos professores. Então, liderar essa garotada aí de forma positiva, sabe? Ser um professor inspirador. Isso é extremamente importante, né? Quando você tem uma boa relação com os seus professores, e não é aquela coisa, né, algo autoritário, mas sim algo que você, né, você olha nos olhos, você se conecta com eles. É claro que você precisa ter um limite de respeito, né? O professor, ele é uma autoridade em sala de aula, mas não autoritário, né? É autoridade como uma forma de o seu mestre, você está conduzindo. Então, o papel do professor é fundamental, né? Quem que não lembra de um professor inspirador, e muitas vezes você até escolhe uma profissão por conta de um professor. Então, você está ali lidando dia a dia, são, sei lá, 220 dias letivos, é muito convívio, certo? Então, se o espaço socializador de uma escola, se o professor fizer esse
ambiente agradável e que a criança e o adolescente também possa fazer parte dessa comunidade escolar com ideias, né, se sentindo pertencente também a esse ambiente, com certeza nós vamos construir cidadãos muito mais capacitados para enfrentar a vida aí fora, a concorrência. Então, é muito importante, além dos desafios, gente. É na escola que você aprende a fazer a sua primeira palestra, né, onde você vai se colocar, onde você vai sustentar sua argumentação, onde você vai defender as ideias, onde você vai competir, vai se frustrar, vai se sentir bem. Enfim, a escola é fundamental na vida de qualquer, né, cidadão, de qualquer criança, de qualquer adolescente. Então, e para isso eles precisam se sentir bem conectados, né, e gostar desse espaço. Então, o papel do professor, que é a ponta, é exatamente tentar promover essa conexão com os jovens, né, as crianças e os jovens. E dentro dessa ação, no campo da psicopedagogia, a gente até atribui a essa figura não só do professor, do sujeito ali no processo de ensinar e aprender, como ensinantes e aprendentes. E aí quebra essa lógica hierárquica, né? Aqui estou como professor, eu estou aqui como aluno. É um movimento. Dentro desse movimento todo, eu já vou perguntar a Dani, sabe? Como que fica essas questões dentro do chão da sala de aula? Eu sei que boa parte das instituições escolares, nesse momento, não funcionando de modo presencial, mas quando a escola, né, essas questões chegam dentro da sala de aula, é possível trabalhar essas questões com crianças, com adolescentes, com jovens, no sentido de prevenção, Daniele Galvão? É possível, sim. Inclusive, eu vou até citar o nome de uma colega que nós trabalhamos juntas. Aproveita. Né, vou aproveitar. Se quiser chamar ela para falar sobre isso, ela está disponível. Uma amiga minha, nós fizemos, inclusive, a faculdade de biologia juntas, há 20 anos atrás, que é a Lilian. E a Lilian é professora de biologia e ciências e trabalha muito essas questões de emoções. Ela tem um projeto maravilhoso nas escolas que ela trabalha, né? Ela trabalha até usando a temática do filme Divertidamente. Então, é possível sim, tá? O que acontece? A lógica da família é a mesma que a gente tem dentro da escola, do processo, do espaço de escuta, do espaço de acolhimento, é o mesmo. Né? Às vezes a criança se sente até mais à vontade, como Grace falou, a criança se sente mais à vontade porque ela constrói um vínculo, uma afinidade muito grande com o professor. A grande questão é que a escola, o professor, né, tem que estar preparado para isso. E quando eu falo preparado, gente, é mais uma disposição interna, sabe? Quando eu falo que todo professor precisa cuidar da sua saúde mental, cuidar da saúde emocional, é justamente por conta disso. Tá? Deve-se haver mais uma disposição interna desse sujeito a estar aberto para essa escuta, a compreender o outro, a exercitar a empatia, do que propriamente títulos e títulos e títulos de especialização, mestrado, doutorado, seja lá o que for. Né? Hoje nós temos muitos especialistas, mas poucas pessoas capacitadas, e isso faz toda a diferença. Então, a escola ela tem que ser um espaço de promoção de competências socioemocionais. É essa a chave da questão. É ter um espaço, proporcionar um espaço para o desenvolvimento dessas competências e ampliar a rede de apoio. É isso. Posso complementar? Dessas redes de apoio. Pode. Deixa eu complementar. Pode, que eu já ia falar diante dessas... O que eu ia dizer dessas redes de apoio, eu já ia acrescentar. Grace, você complementa essas redes de apoio? Gente, esse espaço, né, socioemocional, na verdade, se tornou lei, né, que entraria em tese em vigor esse ano, né, de 2020. Só que, infelizmente, me parece que, assim, não houve um preparo, simplesmente foi feita uma lei, né, para que as escolas cumprissem, ou seja, ensinar as crianças, né, sobre emoções. Por quê? Quem aqui, né, aprendeu sobre suas emoções? Né, como a Daniele falou assim, engole o choro, né, você não tem direito de chorar. Nossa educação ela é muito na base ainda da punição. Né? Você pune
para poder a criança aprender a fazer o certo, né? O adolescente a fazer o certo. Quando que isso não tem mais conexão com essa nova geração, que já vem tão brilhantes, né? Parece que eles já vêm mais prontos, a gente não consegue mais fazê-lo se sentir mal para depois fazê-lo se sentir bem. Você já quebrou ali qualquer possibilidade de escuta, certo? Então, as escolas, além de todos os outros papéis que ela já tem, ela agora é responsável também pela educação emocional, o que é muito bom, mas, porém, precisa ter um profissional habilitado para isso. Porque tem toda uma teoria. Aliás, a felicidade hoje já virou ciência, né? Eu tenho uma pós-graduação em psicologia positiva, em ciência do bem-estar, né? E a gente já tem até uma estatística, né? O que é necessário para você ser feliz? Então, veja só, para a gente ter uma ideia, né? Existe uma formulazinha. E essa fórmula, ela é dividida da seguinte maneira: 50%, tá, do que nós temos, ela é constituída pela nossa genética, tá? 50%. Então, a nossa felicidade está atribuída à nossa genética 50%, 10% sobre as circunstâncias do nosso dia a dia, ou seja, um evento traumático, algo ruim que aconteceu, algo bom, e 40% nas atividades intencionais, ou seja, tudo aquilo que a gente deseja fazer e ser. É muito forte isso, gente, né? Então, 50% é genética, a gente já veio com isso. Só que a Daniele falou da epigenética, a gente tem capacidade de modificar os nossos genes, tanto para o lado ruim, quando a gente sofre muito estresse, muitos traumas, muitos eventos ruins, mas a gente também tem possibilidade de aumentar a nossa genética positiva a partir daquilo que a gente decide fazer com a nossa vida. Então, veja como é importante a estrutura e a base familiar, veja como é importante a estrutura e a base escolar, que é onde a criança passa boa parte do dia, certo? Então, se a gente escolher, né, eu quero, aconteceu um evento muito ruim, ok, eu vou chorar, eu vou entender, eu vou ressignificar aquilo, mas o que aquilo trouxe de aprendizado para mim? Né? O que eu vou fazer com esse sofrimento? Que passo que eu vou dar? Né? Então, é isso, certo? Então, a educação emocional hoje é o pilar do bem-estar e da felicidade. Quando eu escuto vocês duas, eu não sei o pessoal de casa se também tem essa sensação, que existe aí duas dimensões em jogo. A questão biológica desse sujeito, a questão emocional também, e aí eu fiquei pensando em o social, sabe? Porque tem os contextos que esses sujeitos estão inseridos. Eu acho que já é uma provocação, até para poder ouvi-las um pouco mais. E quando o Gracie traz essa outra dimensão da questão da construção, e desse sujeito ele ser feliz e estar feliz, ver essa plenitude de felicidade, existem estudos e também, ao mesmo tempo, disciplinas dentro da universidade, onde já busca compreender o que é felicidade no momento contemporâneo que a gente vem enfrentando. E aí eu gostaria só de recuperar um pouquinho, que no momento quando traz a dimensão, né, do papel do professor, quem é esse educador também, e a dimensão da responsabilidade desse movimento, a educação para o emocional, eu acredito que seria com o emocional também, eu recordo dos próprios PCN, sabe? Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação, onde temos lá o PCN de ética, que vai trazer as dimensões do diálogo, da escuta, sabe? Então, não é tanta novidade assim para o campo da educação. Trabalhar essa questão da educação emocional também está pautada em documentos que já foram publicados desde 1997 e que basta o professor, o educador, ter esse olhar um pouquinho mais atencioso, sabe? Claro que essa questão do preparo, boa parte, sempre a gente tem a sensação desse vazio, falta alguma coisa na nossa formação, ora como professor, como psicólogo. Que bom que a gente
perpassa esse campo dessa falta de, porque a gente sempre fica em busca de alguma coisa. E aí, no meio disso tudo, tem aí a própria Base Nacional Comum Curricular, que vai trazendo, né, essa educação socioemocional, que também não é tão novidade assim, sabe? Que aí, quando a gente começa a olhar para o campo da educação e vendo todo esse percurso, a gente vai percebendo o quanto que a gente vai caminhando. E nesse caminhar, aí vem essa tríade, como eu juntei aqui, o emocional, o biológico e o social. E aí, por pensar a questão do próprio social, então a questão ou a problematização que eu faço é os índices, sabe, de suicídios têm crescido no Brasil atualmente, Grace e Daniele, sabe? Existem casos específicos de crianças, de adolescentes, de jovens, e quais são a esfera do poder público, Grace, nesse sentido? Sim, houve um aumento, engraçado, no mundo inteiro houve uma queda, mas no Brasil houve um aumento do índice de suicídio, tá? Como eu falei inicialmente, principalmente nos jovens, é a segunda maior causa morte, né? Só perde para acidentes e, enfim, perde para acidentes e mortes por assassinato, né? Assim, no mundo inteiro, a gente não vê muitas políticas voltadas para o esclarecimento, né, para o controle até disso. Você vê que uma pessoa se suicida, não vira notícia de jornal. Você não escuta isso, muito pelo contrário, eles abafam, né, porque existe esse mito de que se você falar desse assunto, isso vai induzir a mais morte, a mais... Por isso essa campanha, né? Justamente para poder falarmos mais abertamente sobre isso. E assim, o que eu acho que o poder público deveria fazer, né? Principalmente nas situações de crianças que estão em extrema pobreza ou que vivem, né, possibilidades de violência, são os agentes de saúde mesmo, né? Assistência social, né, as varas de infância, que elas pudessem monitorar um pouco mais isso, né? Por exemplo, se tem alguma denúncia, as escolas também, elas poderiam ter um núcleo maior disso, ou seja, ter um psicólogo, toda escola, principalmente escola pública, deveria ter um psicólogo, um assistente social, né, para poder monitorar as famílias. Hoje em dia é extremamente importante, né? Existem os centros, né, de valorização da vida, como foi colocado aí, que as pessoas podem, né, é um trabalho lindíssimo. Que estou até compartilhando. Belíssimo, tá? Os serviços de saúde, de um modo geral, o CAPS, por exemplo, ele faz um trabalho muito bom, mas infelizmente não tem vaga para todo mundo, né? Não existe vaga para todo mundo, você fica às vezes meses e meses, às vezes até anos esperando, dependendo da unidade. Os serviços de emergência, por exemplo, a grande maioria deles, pelo menos estou falando do Rio de Janeiro, tá? Estão fechados, tá? Então, enfim, a saúde pública, no sentido da saúde mental, ela está totalmente descuidada, né? E algo extremamente importante. Então, acho que assim, deveria haver mais campanhas, não só em setembro. Isso é feito também muito por nós, profissionais, de forma voluntária, né? Do que propriamente pelos meios públicos, né? Deveria ser algo de cima para baixo, sem dúvida. Mais programas. Daniele, o que você pensa sobre esse assunto? Tá. Bom, acho que a Grace já falou praticamente tudo, né? Mas o que eu poderia, de repente, acrescentar é que saúde mental sempre foi negligenciada, né, gente? Não é de agora, né? O próprio profissional da saúde mental, ele é um profissional meio que marginalizado em meio aos outros profissionais, né? Ele é meio descredibilizado. Acho que a coisa está começando a mudar de figura agora. Por exemplo, antigamente um médico, se ele escolhia a especialidade da psiquiatria, ele era diminuído, né? Como se a psiquiatria fosse uma área com menos credibilidade do que as outras, né? E por aí vai. A própria psicologia mesmo, ela já foi muito alvejada nesse sentido, né? Então já começa por aí, né? Pela base desses profissionais, que são os profissionais de linha de frente aí
no suporte à saúde mental, né? A questão de política pública, se para outras coisas as políticas públicas aqui já são falhas, imagina quando a gente pensa em saúde mental, porque a verdade é o seguinte, a saúde mental, ela sempre foi vista como algo meio que lucrativo, então, quer dizer, a internação, né, dentro dos manicômios, dos hospícios, né, e aí tem muita coisa envolvida por trás disso, a gente sabe, de grana, né, de interesse político, enfim, né, eu não vou entrar nesses critérios, mas o que falta hoje em dia é justamente essa rede de apoio, tá? Porque hoje as pessoas que podem ser contempladas por um tratamento são aquelas que podem pagar uma psicoterapia, que podem pagar um plano de saúde, ter um psiquiatra particular ou pagar uma consulta particular. Mas a grande maioria da população, ela não tem acesso, ela fica à mercê dos serviços de psicologia aplicada das universidades, que muitas vezes ficam lotados, justamente porque a demanda é muito grande. Aí a pessoa procura um CAPS, o CAPS ele diz que você não tem perfil para CAPS. Então, qual é o perfil? Né? Porque se o teu quadro está dentro do perfil, você chega lá e você não está no perfil, fica meio complicado, então eu acho que isso não está muito delimitado. Né? Um paciente com transtorno mental não é perfil do CAPS, a gente questiona, né? Com relação a isso. Então, eu acho que há falha mesmo do sistema público, né, que já não se interessa por saúde, quanto mais saúde mental. Agora, os profissionais, eles podem, por livre vontade, como a Grace está aqui hoje dispondo 1 hora do tempo dela, como eu estou dispondo e outros profissionais estão desse trabalho que a gente sabe, né? Agora, não apenas no mês de setembro, porque o mês de setembro é um marco que foi estabelecido, tem toda uma história com o incêndio do Japão, né? E aquela coisa toda, e estabeleceu-se que seria o setembro amarelo. Mas a gente não tem suicídio só em setembro. A gente tem suicídio o ano inteiro. Enquanto a gente está falando aqui, uma pessoa está tentando se matar. E quando a gente para pensar nisso, é muito triste. Muito. Verdade, isso nos impacta de uma tal forma, sabe? Porque é falar sobre vida, sabe? Falar sobre a humanidade, o respeito da própria vida, desse ser humano ter o direito de viver, sabe? Ter uma saúde mental saudável. E aí eu posso dizer já de imediato que o chat aqui está bombando. Muita gente desejando boa noite, outras pessoas comentando, concordando com as falas de vocês. Inclusive, tem até algumas perguntas. A Ângela Maria, ela escreveu o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela, para vocês também visualizar. Foi. Estamos num momento difícil. Como observar e ajudar uma pessoa a buscar ajuda psicológica? Aí, Grace, como? Olha, estamos num momento difícil, sim, onde as nossas rotinas foram totalmente bagunçadas, né? Onde a gente não tem muita capacidade de planejar o futuro, né? A gente meio que, assim, nosso direito de ir e vir ficou um pouco restrito, né? Como é que a gente pode observar? Principalmente quando há uma mudança brusca de comportamento, tá? Então, se uma pessoa, ela é falante, alegre, e de repente ela começa a ficar cabisbaixa, ela começa a não se interessar mais por coisas que ela antes tinha interesse, quando ela está desconectada, né, das pessoas, ela está muito reclusa, é o momento da gente desenvolver a que a gente chama de escuta ativa, que é aquela escuta empática, onde você se coloca no lugar do outro, onde você escuta o que ela tem a dizer, sem julgamento, acolhendo, simplesmente, às vezes, você não precisa falar nada, simplesmente empreste os seus ouvidos, para que ela possa falar livremente, sem críticas, tá? Ou seja, acolher, sabe? Dar um abraço, dizer você não está sozinho. E é claro, gente, se a gravidade for algo preocupante, se a fala dela, e pergunte mesmo, mas eu estou percebendo você muito triste, você pensa em atentar contra a sua vida? Gente, pergunte diretamente, tá?
você vai se surpreender, porque muitas vezes a pessoa pode até falar, não, eu penso nisso, mas eu não tenho coragem. Não, eu penso nisso sim, já até planejei. Então, é importante acolher essa fala e, obviamente, comunicar à família e fazer de tudo para ajudar sem criticar. A Carla disse o seguinte, ó, quanto maior a interação das faculdades no âmbito escolar, mais humanizados serão esses futuros profissionais, as causas sociais. É isso mesmo? Daniele, é isso mesmo? Ah, sim, eu fiquei esperando ele dizer quem que ia falar. Sim, eu acho que as faculdades elas precisam construir profissionais humanizados. Né? Eu sinto uma carência nisso também, tá? Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, até numa aula minha da faculdade, né? Enfim, sobre essa questão dos colegas, né? Que a gente observa nos próprios colegas de turma, essa falta de empatia, essa falta de tolerância, essa falta de paciência, e a gente não observa uma mobilização por parte da universidade, mesmo diante de um conflito que aconteça, né? A gente não observa essa mobilização de fazer um trabalho mais efetivo, né? E mostrar a importância de você se tornar um profissional humanizado, sabe? Isso mesmo, todas as áreas, né? Todas, sem exceção. Uhum. Ótimo, Daniele. Todas as áreas, eu acho que é uma discussão interdisciplinar, sabe? Aqueles que atuam nas áreas da saúde, nas áreas das ciências humanas, é um trabalho que precisa ser discutido em sociedade, com todos, sabe? E, inclusive, aqui em um dos momentos, teve pessoas que comentou que essa discussão deveria estar sendo, de fato, dentro do Congresso, sabe? É isso, é chamar todos, porque é algo social, é algo mais amplo. É muito interessante trazer essas questões. Tem outro ponto, a Nancy Rabelo, um beijo, Nancy, inclusive a Nancy já participou aqui do Sextou, sou um grande admirador da nossa querida Nancy, ela falou, campanhas assim são esclarecedoras. Acredito que o que a Nancy está dizendo, que na defesa, né, diante desse mês, setembro amarelo, que acaba trazendo essas discussões, mas não é só ficar no mês, eu acho que é no ano todo. Exatamente. Deixa eu ver aqui, porque são muitos comentários, são muitas perguntas. Olha, a Carla escreve também, subiu, aí eu fui mexer aqui, a barra de rolagem foi direto. A Carla, ela escreveu o seguinte, talvez possibilitar os estudantes de psicologia, de nutrição, assistência social e dentistas realizarem ações nas escolas e, após essas ações, ao perceber as necessidades, encaminhar o próprio aluno. Então, aí, olha, a dimensão da interdisciplinaridade. Quer comentar alguma coisa, Grace? Enquanto eu procuro aqui se tem mais alguma questão? É isso mesmo, na verdade, a gente está falando de ser humano, né? Nós somos seres humanos e todos nós temos os mesmos sentimentos. A gente tem raiva, a gente tem tristeza, a gente tem alegria, né? Então, a gente, né, um ser humano precisa ajudar o outro ser humano, independente da área. Aliás, nós somos quem somos porque nós interagimos com outras pessoas. Tá? Então, cada um no seu quadrado, né, como se diz, mas todo mundo juntos, né, para ajudar que a gente viva numa sociedade melhor. A gente precisa ter muito, no Brasil, principalmente, sabe, o senso de coletividade, sabe? A gente não tem um senso coletivo. Eu olho para minha grama e não estou nem aí para a grama do outro, e não pode ser mais assim. Acho que nós chegamos num estágio, né, da humanidade, uma evolução tecnológica tão grande, e a gente precisa evoluir, né, na moral, no respeito, sabe? No olhar para o outro como a gente gostaria que os outros olhassem para a gente. Tá? Isso independe de profissão, de área, independente, todos em prol do bem-estar, né, da felicidade. Né? Claro que faz parte da condição humana passarmos por momentos ruins, difíceis, isso faz parte da condição humana. Mas a gente precisa o quê? Ter muito mais emoções positivas, vivências positivas do que negativas. Sim, tanto que, Gleice, quando você traz essa dimensão do olhar, esse olhar acolhedor, a própria Nancy pergunta como
descobrimos o gatilho que pode levar ao suicídio? Você fala um pouquinho, aí depois eu jogo a bola para a própria Daniele complementar. Pode ser? Uhum. O gatilho de como descobrir exatamente quando tem uma mudança muito brusca de comportamento, né? Existe também um mito de que as pessoas, quando falam assim, quem vai cometer suicídio não fala, fica quieto, né? Ou, tá falando demais, não vai cometer suicídio. Olha, nas duas situações a gente não deve brincar com isso, tá? Porque na internet está cheio de vídeos aí de como acabar com a sua própria vida. Então, falou é sinal de que aquela pessoa está chamando atenção para alguma questão que não está bem nela, né? Então, o que a gente precisa perceber, hoje em dia a gente está tão ocupado, né? Cada um ocupado no seu próprio mundo, com seus afazeres, com suas coisas, que a gente não presta atenção no outro. A gente precisa prestar atenção até naquela fala sutil, sabe? Então, muitas vezes é mais fácil a gente ver os nossos adolescentes, eu estou dizendo isso porque é onde tem maior índice de suicídio, jovens, né, adolescentes e jovens bem até 24 anos, a gente vê-los lá no quarto deles, trancado, não conectando com ninguém, a gente precisa mudar isso, a gente precisa ter tempo de qualidade em família, certo? Se você está numa escola, se você está fazendo bullying ou, enfim, mexendo com alguém, aquela pessoa não está gostando, não respeitar. Não é não brincar. As pessoas, hoje em dia a gente não pode nem brincar. O bullying é quando você falta com o respeito ao outro, certo? Quando você está brincando, gente, a gente brinca com as nossas mazelas. Eu aqui, teste de pernilongo, no aeroporto pernilongo, eu brincava com isso, né? Eu não me sentia ofendida. Mas se alguém se sente ofendido, vamos acolher. Então, é esse olhar, eu digo que é empatia. A gente precisa ter empatia pelo outro, porque aí você vai dar a dimensão de pertencimento do outro. Gente, a palavra de ordem é pertencimento. Se a gente não se sente pertencente a um núcleo, a um grupo, para que nós vamos ficar aqui? É esse o sentimento dessas pessoas. Tá? Acolher a dor do outro, até porque quando a gente pensa sobre inclusão, na sua grande maioria, no senso comum, acaba associando somente as pessoas com deficiência. E é interessante quando a gente traz toda essa dimensão, essa pluralidade, essa especificidade também desse sujeito, a gente cai nessa discussão que a gente está tendo hoje aqui no próprio Sextou, que é entender a dor do outro. Claro que eu nunca vou saber o que é aquela dor, porque a dor é muito subjetiva, sabe? Mas desde o momento que a gente consegue ter um olhar, né, atencioso, uma escuta atenta, é isso, Daniele. Eu já comecei a elaborar aqui, mas aí eu já falo, calma aí, eu tenho que jogar a bola para a Daniele. É isso mesmo, Daniele. É isso. Olha só, a gente pode transbordar um copo de 200 ml, lançando 201 ml de uma vez só, ou a gente pode ir gotejando 201 ml até ele transbordar. Então, fica difícil a gente ter um gatilho, determinar gatilhos, porque até o gatilho é subjetivo. Aos olhos de outras pessoas, pode falar assim, nossa, mas ele se matou por conta disso? Foi tão pouco. Não foi isso. Foi um somatório de coisas que vem acontecendo ao longo de todo um processo e aquilo foi a gota final. Foi onde entornou o caldo, certo? Então, não tem como a gente determinar um gatilho, tá? Agora, complementando aquilo que Grace falou acerca de que quem quer se matar não fala, faz. Vários estudos, né, feitos por estudiosos que foram avaliar perfis de Facebook ou a dinâmica familiar de pessoas que cometeram suicídio, elas encontraram evidências e as pessoas que estavam no entorno não conseguiram ter um olhar, né, ou pelo menos identificar. A culpa é da família? Não estou aqui dizendo que a culpa é de ninguém, porque muitas vezes nós também disparamos de mecanismos de defesa diante da realidade. Então, muitas vezes a família não quer aceitar ou não quer acreditar que aquela pessoa está passando por alguma coisa, porque aí envolve culpa, envolve uma série de outras coisas que eu não vou nem falar aqui para não estender, tá? Mas aí a pessoa entra no negacionismo.
no processo da negação. E a negação, ela impede você de ter a consciência real do que está acontecendo. Então, no final das contas, não há culpas, tá? O que há são dificuldades mesmo que acontecem. Então, ninguém tem culpa. Eu escutei eu acho que ele é coronel do bombeiro, acho que ele é coronel, e uma pessoa na palestra dele perguntou, porque ele trabalha com prevenção, né, com manejo de prevenção de suicídio, da curso, enfim, né, ele chama inclusive de tentante, né, e nessa fala o coronel falou uma coisa muito importante quando alguém perguntou para ele assim, mas coronel, se eu estiver ali e eu não for bem sucedido no manejo, a culpa que eu vou sentir daquela pessoa ter morrido. E aí ele foi e falou assim, não há nenhum outro responsável acerca do suicídio de alguém que não seja ele mesmo. Ninguém pode ser responsabilizado. É um ato contra si próprio. E ninguém tem culpa disso. Não cabem culpas, né? Então, não dá para determinar gatilho. Tanto que aqui no próprio chat, muitas pessoas comentando o sextor. Eu sei que é um tema muito complexo, polêmico, e é necessário a gente discutir e falar sobre essas questões. A Carla, inclusive, ela até comentou, percebo alguns sinais nas postagens, nas redes sociais dos meus alunos, e tento conversar. Principalmente nesse momento de pandemia, boa parte dos encontros tem sido por meio virtual, e aí onde os professores conseguem perceber alguma escrita diferenciada. Gente, o sexto já está chegando ao finalzinho. Já está chegando ao finalzinho, e dessa notícia, ai, meu coração! Porque não é fácil, sabe? Vocês estão com todo o vapor nessa sexta-feira, discutindo o Setembro Amarelo, falando sobre depressão, falando sobre suicídio, com a nossa querida Daniele Galvão, com a nossa outra querida Grace Falcão. Ó, até rimou, sextou. Sextou. Rimou, Grace? Rimou. E aí, para poder ir nos finalmente, sabe, que eu sei que muita gente vai depois assistir esse nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar a vocês duas, que está até fora aqui do próprio script e tudo, algumas dicas, sabe? Eu acho que é importante trazer algumas dicas, tanto de literatura, livros, não sei se vocês gostariam de citar, ou então algum vídeo que já assistiram, um filme, para as pessoas que estão nos assistindo ir em busca de mais conhecimentos e conhecer um pouco mais. E aí, Grace, Daniele, tem alguma dica? Vai, Daniele. Tá. Bom, fica difícil assim a gente dizer literatura, porque nem todo mundo tem tanta afinidade para ler, né? Então, assim, eu acho que a dica que eu poderia dar hoje é autoconhecimento. Essa é a melhor e a maior dica, autoconhecimento. Falou tudo, Daniela, é isso mesmo. O autoconhecimento é conhecendo a si que você consegue lidar também com o mundo. Mas nesse momento de autoconhecimento, aí eu aproveito para fazer até uma provocação. Tanto também termos profissionais, sabe? Que vai nos dando também esse movimento de garantia no sentido de conhecer a si mesmo. Porque alguns sujeitos, essa autoanálise algumas vezes não é fácil sozinho. E aí tem amigos que vai nos ajudando, psicólogos. Não é isso, Grace? Sim. E eu diria mais também, né? Eu acho que a gente precisa entender o seguinte, a gente precisa nutrir emoções positivas na nossa vida, pessoal. Porque a gente precisa eliminar tudo aquilo que nos faz mal, sabe? A gente tem relacionamentos tóxicos, um trabalho tóxico, tudo aquilo que faz mal, a gente precisa eliminar. Até mesmo a gente fala assim, poxa, mas e se eu tenho um pai ou uma mãe muito difícil, tá? É claro que eu sempre falo, a gente não vai deixar para o lado um pai, uma mãe, mas a gente precisa encontrar uma maneira de não se deixar
sabe, contaminar muito por essas questões tóxicas que eles trazem para a gente, tá? Então, é desenvolver um senso de escuta que você não traz isso para o coração, né? Então, nutrir emoções positivas. Graças a Deus, a gente sabe hoje que a gente pode treinar o nosso cérebro para um viés positivo. Então, existem vários exercícios, sabe? Uma dica que eu vou dar para vocês, né? Por exemplo, eu costumo dizer que a gente tem que colecionar pequenas ações boas no nosso dia a dia. Porque, na verdade, não é todos os dias que acontece algo, né, maravilhoso na nossa vida. Mas se a gente, por exemplo, parar para contemplar, por exemplo, hoje é um dia que eu trabalho até um determinado horário, até 1h da tarde, né? Então, estava um sol lindo, o que eu fiz? Gente, eu fui, né, até um determinado local que eu gosto e fiquei simplesmente apreciando o sol, a natureza. Fiquei observando com um olhar atento as folhas da árvore, o brilho do sol no mar. Então, quer dizer, são coisas que a gente pode se dar o prazer e contemplar isso e ser grato por isso. Então, nutrir o sentimento de gratidão por pequenas coisas. Nossa, hoje eu tomei um café da manhã delicioso, sabe? Ai, olha, dormi numa cama quentinha. Então, a gente nutrir, né, sentimentos positivos e ser grato por pequenas coisas, pequenas bênçãos que acontecem na nossa vida, no dia a dia. Isso a gente tem todos os dias. Basta a gente focar mais atenção para isso, do que a gente ficar só remoendo coisas ruins, reclamando de tudo da vida. E isso, é claro, que vai fazer com que a gente tenha um olhar negativo para a vida. Tá? É isso. E autoconhecimento, como a Daniela falou. Verdade, autoconhecimento, contemplar o belo. Olhando aqui para o próprio chat, que aí eu lembrei da própria Nancy aqui, Rabelo, arte terapeuta, as artes que nos ajuda muito, sabe, nesse movimento também, desenhar, cantar, movimentar, porque hoje é sexta-feira, isso mesmo, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, é o dia de você reunir os amigos, para aqueles que estão dentro de casa, que moram na mesma casa com os amigos, sabe? Se você mora com a sua mãe, com o seu pai, separar um momento ali do dia e aqueles que gostam de beber uma cervejinha, ou então um refrigerante, assistir coisas boas. É isso, eu acho que esse movimento vai nos ajudando a reconhecer a nós mesmos e a conhecer também o próprio outro. E esse foi o nosso sextou. Daniele, algumas palavrinhas finais para o pessoal de casa? Gente, eu só queria agradecer, eu amei participar do Sextou. Estou aberta a outros convites, quando quiser, amei dividir esse espaço com o Jonathan, com a Grace, foi um prazer enorme. E é isso, e grande beijo para todo mundo, e sextou mesmo, vamos curtir a vida, ó, meu companheiro ali, ó, falou, música, ó, muito meu bom. amigo ali, me esperando. Se você tinha mostrado esse violão antes, eu já ia pedir para você tocar. Amo, né? E é isso, e vamos cantar, vamos curtir a vida, vamos tocar violão, fazer arte. Verdade. Grace, algumas palavrinhas finais. Mesma coisa, amei fazer essa live, foi extremamente produtiva, né? E é bom saber que a gente pode contribuir um pouquinho, né, para a vida do outro. Isso eu me sinto extremamente grata também, porque eu tenho essa possibilidade, né, de aprender, né, também com vocês. E é isso, né? Que a gente nutra, né? Que a gente venha nutrir mais emoções positivas, né? Eu sei que a vida nem sempre é fácil, mas a gente pode fazer dela algo melhor se a gente se esforçar para isso. Tá bom? Adorei vocês dois, hein? Muito obrigado, Daniele e Grace, por estarem aqui no Sextou animando a nossa noite. E você que assistiu o Sextou até esse momento, se você acessar www.espaçoaprendecpp.com.br, o que vai ter disponível? O que vai ter disponível para você nesse momento? Um certificado. Olha, todo professor gosta de um certificado, não é verdade? Então, assim, corre agora lá no site, baixa o seu certificado, as horas complementares, para aqueles que estão na graduação e aqueles que querem comprovar. Eu participei do Sextou. Olha lá, corre e adquire, já pega logo o seu certificado.
beleza? Esse foi aqui o nosso sextou dessa sexta-feira. Muito, muito obrigado. Uma boa noite a todos e todas e todos. Um beijo. Sextou Tchau. com muito amor.